Amém. Deus abençoa a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui, né, mais uma vez, né? Sempre a gente tem que dar graças a Ele, porque, como sempre a gente fala, na mesma hora que a gente está vivo, pode não estar mais, né? Mas graças a Deus nós estamos vivos, né? E não só vivos na carne, mas vivos em Cristo também. Nós cremos que Ele tem nos ajudado. Podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E está nos ajudando, né? Pela graça dEle, nós estamos aqui. Aqui tem pedido de oração e tem também alguns irmãos que estão nos visitando. Aqui só tem escrito aqui irmã Kelly, esposa do irmão Wagner, e a Keila, né? Irmã Keila. Mas tem também os avós também da criança que vai ser. Eles estão aí? Tá. Deus abençoa, tá? Deus abençoa vocês, tá? Porque só colocou o nome da criança aqui. Eloá Rebeca Andrade Campos. Daqui um pouquinho nós vamos apresentar essa criança. Aqui também tem um pedido de oração para Talita, saúde, e também para Eurico. É um pedido de oração. Aí também um pedido de oração do irmão Ernesto. Ele ia chegar hoje de São Paulo, mas não, acho que deu um problema e não deu para voltar. Ele vai voltar terça-feira, nós vamos orar por ele, pela viagem dele também, né? Aqui também tem a irmã Zuluária, ela e o irmão Zé Ramos, eles estão completando 41 anos de casados. Aí depois, irmão, eu vou orar por vocês no final aqui, tá? É um prazer para mim orar por vocês, tá? Daí depois no final nós vamos orar. Deixa eu ver se tem mais. E vamos continuar orando. E outra coisa também, que eu tenho até anotado aqui, é o culto, né? Valdirene também, ela não veio porque ela está muito gripada. E também o Natan, como ele, lá no exército, essa noite eles não dormiram nada, então ele não ficou em casa para dormir, porque amanhã ele vai estar de plantão, e o plantão deles é um dia, uma noite e outro dia, né? Então é duro, né? Então ele nem pôde vir também, e Valdirene também, ela está muito gripada, não veio também, tá? Então nós vamos orar por ela também, por eles também, né? A outra coisa, no domingo que vem agora, haverá culto com os jovens. Na verdade que os jovens aqui é muito devagar, né? Mas esse culto dos jovens vai ser às 9 horas. Qualquer irmão que quiser vir, pode vir, tá? Vem no lugar dos jovens, tá? Vem no lugar dos jovens. Porque, na verdade, que nem todos, mas tem uns que deixam a desejar, tá? Deixa a desejar. Mas, então, no domingo, 9 horas da manhã, se Deus quiser, nós vamos fazer um culto. O Marcelo vai pregar aqui de manhã. Para quem vier, né? Eu falar jovem, na outra vez era culto dos jovens. Chegou aqui, só tinha os irmãos jovens mesmo, quase nada, né? Mas quem crê que está fazendo por onde dá valor na sua salvação, vem, né? E quem não crê, então fica por conta de vocês, né? Na verdade que nós estamos aqui para pregar. Eu prego para mim, prego para vocês, e eu sei que não é por eu ser pregador que eu sou salvo se eu continuar crendo na palavra e perseverar até o fim. Isso é para todo mundo, não vem hoje, vem amanhã, não, se vier, se crer e obedecer. Nós vamos pregar, eu vou pregar. Hoje eu até anotei, o assunto é a história do amor de Deus para conosco. Nós vamos falar sobre isso. E eu creio que vai me ajudar. E eu creio que deve ajudar vocês também.
Tá? Eu creio que vai ajudar vocês também. Então, todos que estão nos visitando, que Deus abençoe a todos. Tem outros lá também. Deus abençoa a todos. Não só os que estão visitando, mas todos nós, juntos. Nós queremos receber a mesma porção que um vai receber, eu quero receber, e vocês também, eu creio que vocês querem. Nós queremos uma porção maior do Espírito de Deus. Amém? Então, nós vamos apresentar a criança. Por favor, os pais, eu até pedi para anotar aqui, porque o nome dos irmãos é difícil, né? O pai é o irmão Kellyson e a mãe, a irmã Tainá, tá? E a criança é Eloá Rebeca Andrade Campos, é o nome da criança. E nós vamos apresentar essa criança, nós vamos ler a escritura. Pode ficar desse lado aqui, por favor. Vamos nos colocar em pé, todos, e nós vamos ler uma escritura no livro de São Marcos, no capítulo 10, para a gente apresentar essa criancinha aqui. Nós vamos começar no verso 13, lendo a escritura, São Marcos. E eu até, não sei se eu falei, mas vamos continuar orando pelos irmãos que estão doentes e estão precisando, né? Então diz aqui, e traziam-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Então, eu vou apresentar essa linda criança aqui. Quero ficar com ela até assim, desse jeito aqui. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está, Senhor Deus, essa criancinha, Pai. Meu Deus, quando o Senhor esteve aqui na terra, Pai, meu Deus, o Senhor apresentou criança. Meu Deus, e nós continuamos fazendo a mesma coisa, Senhor. Meu Deus, e eu creio, Pai, que a Eloá Rebeca Andrade de Campos, Senhor, eu creio que ela é uma filha do Senhor, Pai. E por isso, Senhor, eu estou apresentando essa criancinha, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, se essa criança ainda houver tempo, Senhor, meu Deus, que ela seja uma testemunha do Senhor nesse mundo. Meu Deus, que ela procura, Senhor, através dos pais, viver uma vida cristã, Pai. Meu Deus, por isso nós estamos entregando ela em Tuas mãos, Pai. Meu Deus, as minhas mãos fracas, meu Deus, eu entrego-a em Tuas mãos poderosas e fortes, Pai, para que o Senhor possa cuidar dessa criança todos os dias, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eloá, você está sendo entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor possa cuidar dela todos os dias, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E Deus abençoe essa criança e todos nós. Amém. No nome, e os pais também, tá? Amém. Deus te abençoa, tá? É ele aqui, né? Aí, toda satisfeita, toda alegre, né? Muito bom. Vamos continuar em pé e vamos ler a escritura que nós vamos ler para a pregação. Está no livro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, a partir do verso 13, nós vamos ler. É uma escritura assim, um pouco até difícil ver o que significa
O que significa predestinação? Então, aqui está escrito assim, escute bem aqui, porque aqui é o que nós vamos entender o que é o amor de Deus, né? E nós temos que dar graças a Deus por nós estarmos seguindo os passos dele. Escute bem, a partir do verso 13. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, e não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia, estendida sobre nós nesses últimos dias, Senhor. Meu Deus, o Senhor tem estendido a mão de misericórdia sobre nós, e nós temos, Pai, aceitado a Tua palavra, e nós queremos, Senhor Deus, seguir os Seus passos, Senhor. Meu Deus, assim, Senhor, nós curvamos diante de Ti nessa hora tão tardia, Pai, quando nós estamos vendo o mundo indo, Senhor Deus, em direção ao abismo, Senhor. Mas nós estamos aqui crendo que o Senhor ainda está nos guiando para a eternidade, Pai. Meu Deus, ajuda todos nós que estamos aqui, Senhor, nesse culto de Santa Ceia, Pai. Meu Deus, dá-nos graça, Senhor. Estende a mão de misericórdia sobre nós nessa noite, Senhor, para que nós possamos sair daqui melhor do que nós chegamos aqui, Pai. Meu Deus, não só nós, mas também os irmãos que estão ouvindo através da internet. Meu Deus, abençoa todas as famílias, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia também dos irmãos que estão doentes, Pai. Desses pedidos de oração que estão aqui diante desse altar. Meu Deus, nós estamos pedindo misericórdia para cada um, Pai. Meu Deus, o irmão Divino sempre está vindo, hoje ele não está aqui, Senhor. Meu Deus, ajuda o irmão Divino aonde ele estiver, Senhor. O irmão Sebastião também, Senhor, que não está aqui, Pai. Assim nós pedimos misericórdia para todos, mesmo os irmãos que estão aqui, que estão doentes, Senhor. Mas eles fizeram forças e estão aqui, Pai. Que o Senhor estende a mão de misericórdia sobre nós, meu Deus, e dá-nos uma ceia abençoada. Perdoa os nossos pecados. Tira toda a incredulidade, Senhor, para que nós possamos passar aqui na fila da ceia, Pai, com um coração sincero e honesto diante de Ti, Pai. Me ajuda, Senhor, transmitir a Tua voz, transmitir a mensagem da hora, para que nós possamos sair daqui abençoados. Nós não queremos sair daqui pior do que nós chegamos, Senhor, mas melhor do que nós chegamos aqui. Assim nós pedimos para cada um
que entrou por aquelas portas, Senhor, que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, e Deus abençoa a todos. E Deus abençoa a todos nós. Eu até eu estava até falando com o irmão Silas, eu anotei várias mensagens, porque eu ia pregar um assunto e depois eu mudei, mas deixei na mesma página aqui. E às vezes quando a gente vai, é claro, quando eu creio que todo pregador é assim, vai lendo e tem mensagem, vai pregar, depois não prega aquela, porque a gente tem que entender o seguinte. Eu creio que foi na quinta-feira que eu disse, ou foi no domingo, eu disse, e é pura verdade. Hoje nós estamos aqui, ó. Antes que o mundo existisse, Deus sabia que nós estaríamos aqui. Deus sabia que eu ia apresentar essa criança aqui. Quer dizer, eu mesmo só fiquei sabendo o dia que os irmãos falaram, mas Deus já sabia que eu estaria aqui apresentando essa criança. Agora, Deus sabe se eu estarei aqui domingo. Porque pode ser que eu não esteja, mas Ele sabe. Se for da vontade dEle, eu estarei. Se não, eu não estarei aqui. Então, nós temos que entender que tudo está nas mãos dEle. Sabe? Porque o que nós, como é o título aí, eu até anotei mais algo aqui. O amor de Deus está ligado ao sangue. Está ligado à cruz. Sabe? E como no próprio livro de São João está escrito lá, Deus amou o mundo de tal maneira. Está vendo? Isso é todo mundo, para ninguém ter desculpa. Sabe? E Deus colocou na escritura assim, Deus espera que todos venham a arrepender. É claro que Ele sabe quem vai e quem não vai, mas Ele deixou claro que a cruz do Calvário foi o grande amor dele por nós. Sabe? Então, por isso que ninguém terá desculpa lá no trono branco. Ninguém vai ter desculpa. Ninguém. Porque às vezes ele fala assim, às vezes como a gente tem os pensamentos assim, mas por que aconteceu essas coisas? Deus sabia tudo. Na criação, está escrito numa das mensagens, eu não trouxe, mas está na própria criação, que Deus criou, não essa aqui, porque essa não foi criada, essa foi feita, mas a criação que Deus criou antes que o mundo existisse, naquela criação, Deus sabia do pensamento do coração de cada um que estava sendo criado. Ele sabia quem ia rebelar e quem não ia. Ele sabia, porque Deus conhece tudo. Deus sabe todas as coisas, sabe? Deus sabe se nós vamos terminar esse culto. Ele sabe se o rapto pode acontecer antes que Ele sabe tudo. Nós não sabemos, mas Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. É tanto que o mensageiro falou uma coisa que é tão difícil a gente saber que uma pulga tem olho, né? Ele diz que Deus sabe quantas vezes a pulga pisca os olhinhos dela. Pense bem numa coisa dessa. Saber uma pulga, a gente nem sabe se pulga tem olho, mas deve ter, né? E Deus sabe quantas vezes ela vai piscar os olhos dela. Já pensou? E Ele não sabe o que eu vou... Será que eu vou pensar que Ele não sabe o que eu vou fazer amanhã? Sabe, Ele sabe tudo. Então a melhor coisa que faz é tentar fazer tudo para viver a vontade, fazer a vontade de Deus aqui na terra. Fazer a vontade de Deus aqui na terra. A gente fica pensando assim, irmão, eu estava lembrando de outra escritura que eu posso até ler. Eu posso até ler aqui em São Mateus, eu acho que eu anotei, São Mateus 16, 18 a 23, só para os irmãos ver uma coisa. Porque nós achamos que, como hoje, os jovens, as crianças de hoje, não antigamente, não no meu tempo,
Mas hoje, por causa das leis, mas a melhor lei que existe é a de Deus. Amém. As leis dos homens não valem nada, num sentido. Vale para trazer chicote nas costas daqueles que não obedeceram os pais. Mas Deus, as leis de Deus têm que ser obedecidas. Sabe? Então, o que a gente tem que entender, que a maneira que Deus escreveu a Bíblia é a maneira que nós devemos cumprir. Sabe? Deus castiga todo aquele que Ele ama. Ele açoita, mas quem é que quer açoite? Ninguém. Sabe? Qualquer coisinha, eu não quero mais, eu nem... Sabe? É assim, se procurando, às vezes, pessoas, ou então lugar que nem prega duro, para ver se chega lá. Não vai chegar, irmão. Não vai, nem eu, nem vocês vai chegar se eu não respeitar o que Deus fala e a maneira que Deus prega. Por isso que eu quero ler, só para os irmãos verem aqui, ó, no livro 16 aqui, só para os irmãos entender o que significa isso aqui, ó, do 18 para frente. Escute bem aqui que vocês vão entender que Deus... E eu e você tem que respeitar a palavra de Deus. Se não entender, Ele corta. E eu tenho que baixar a cabeça e escutar o que Ele fala. Então vamos aqui. Eu quero ler primeiro e depois eu vou explicar. Falando com Pedro, isso é de Jesus falando com Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou a Jesus mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quer dizer, ele começou a pregar para os discípulos, mas já tinha falado com Pedro: Pedro, você vai ser o pastor, quando eu morrer e ressuscitar, você vai ser o pastor do rebanho e tudo mais. Mas aí vem, e Pedro tomando escute bem, Jesus falando a verdade para eles, porque esse era o amor de Deus. Se ele não fosse na cruz, não havia esse amor. Ele tinha que ir na cruz, morrer no nosso lugar. Então ele já falou: olha, convém que eu vá lá, né? Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendendo Jesus, acho que você vê, tá? Dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Viu aqui? Mas Pedro era um crente. Pedro não é desse tipo de hoje, qualquer coisinha que fala, vai embora. Não, Pedro não era assim. Pedro era um crente. Ele estava firme na palavra, doía lá dentro, mas eu vou continuar com ele, porque ele está certo. Eu vou continuar na mensagem, que a mensagem está certa. Sabe? É isso que é. E que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Vocês notaram como que é a coisa? Jesus podia ter sentado com Pedro. Pedro, vamos sentar ali um pouquinho, eu vou te explicar o que é a redenção e tudo. Não, para eleito não precisa de explicação dessa não. O eleito tem Deus no coração e ele sabe. Vai doer, mas eu vou continuar. Sabe? É isso que nós precisamos de entender. O amor de Deus é tão grande para conosco que nós não devíamos reclamar de nada. Deixa eu ler algo aqui. Vamos assim, porque o tempo passa rápido demais, né? Eu vou ler aqui nessa mensagem o amor divino,
Deixa eu ler alguns parágrafos aqui. Deixa eu ver aonde eu anotei aqui primeiro, tá? O amor divino, 36 e 37. Que está escrito assim, escute bem aqui. Mas, quão precioso é e quão maravilhoso, nada como ser salvo, pois você não imagina, amigo. Está vendo? Você não imagina, amigo. Tenho certeza que o diabo manterá isso afastado de você o mais que ele puder. Ele faz isso comigo. Está vendo? Ele faz isso comigo para saber qual é o valor da alma. Você já imaginou o que é? Está vendo? E o que eternidade significa? E por quanto tempo você ficará assim? Veio, imaginem, esta é a hora que você toma a sua decisão para a eternidade. Você já parou, nós já paramos para pensar o que é uma eternidade? O que é viver eternamente sem um sofrimento? Por isso que Ele nos amou tanto, de tal maneira, Deus amou. Mas para que esse amor acontecesse, Ele teve que ir na cruz. Porque Deus tem leis, e a primeira lei dele lá no princípio foi: se você fizer errado, você morre. Está vendo? Era a lei de Deus, foi a lei dele. Mas o que ele fez? Ele mesmo tomou a sua própria lei, por amor a nós. Em outras palavras, Adão, você vai morrer, mas eu vou morrer no seu lugar e te ressuscitar. Eu vou te colocar na posição certa. Você está vendo o que é amor de Deus? É isso que nós devemos, não ser molenga. Nós devemos ser crente, robusto, que tem esse amor de Deus, que não é qualquer coisinha. Não, nós temos que ser como Pedro, sabe? É claro que por aquela que Jesus falou com Pedro ali, aí já mostrou que Deus não é brincadeira. É mesmo, vamos voltar aqui. Quem sabe através da internet as pessoas às vezes precisam de entender isso. É a mesma coisa quando Jesus chegou na terra. Irmão, por isso vocês estão vendo essa coluna de fogo aqui, ó. Essa coluna de fogo é essa mensagem, é a voz dela. É Deus falando conosco. Então pense bem, essa mesma coluna de fogo era o mesmo Jesus que estava lá na Palestina. Ela não apareceu na cabeça dele porque ele era o próprio Deus. Ela estava dentro dele, sabe? Por isso que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Por fora era um homem, era o tabernáculo de Deus, mas por fora era totalmente Deus. A coluna de fogo não ia aparecer na cabeça dele, não, mas ela estava lá porque quando Paulo encontrou com essa mesma coluna de fogo, derrubou ele do cavalo, e Paulo perguntou: quem é o Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então a coluna de fogo é Jesus. É o próprio Deus. Então Jesus, quando estava lá na terra, por isso nós temos que entender, Deus nunca fala sem profeta. Quando Jesus estava na terra, que ali em São João capítulo 1 até São João capítulo 2, Deus já tinha enviado um mensageiro, João Batista. João Batista já tinha testificado dele lá no deserto. Antes que Jesus fosse a João, João já tinha dito: vem um aí que é maior do que eu não posso carregar nem a sandália dele. Está vendo? Então quando ele chegou, ele foi reconhecido por essa coluna, pela pombinha que desceu. A pombinha é o Espírito Santo. Quem viu aquilo foi só João, porque o próprio Deus já tinha avisado o mensageiro: quando você vê chegar um homem, é claro que Jesus é do mesmo jeito dos outros. É tanto que Judas, para fazer o que ele fez, Judas já avisou o povo: em outras palavras, você não sabe quem é, mas ele é o que eu dou um beijo nele, é ele. Pense bem numa coisa dessa. Ele era igualzinho aos outros, sabe? Mas aí, João Batista
o Espírito Santo falou, ó, quando chegar essa pessoa, vai vir uma pombinha e vai pousar nele. Esse é ele. Foi identificado para o mensageiro, mas ninguém viu aquilo, mas o mensageiro viu. Aconteceu. Então o João Batista já podia chegar e dizer para todos ali, e dizer, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele tinha certeza que era. Ele tinha certeza. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que significa isso? Que aquele povo que estava ouvindo aquilo que o mensageiro estava falando, tinha que olhar se Jesus já era o Cordeiro de Deus, ninguém podia estar vendendo mais no templo. Tinha que ter parado, cortado ao todo. Se o povo não ouviu a mensagem do mensageiro, o que Jesus fez? Chegou lá com a corda na mão. Em outras palavras, a minha palavra já foi pregada para vocês, vocês não deu ouvido, agora chicote nas costas. É verdade. Se você estivesse lá, se eu estivesse lá, será que eu ia suportar? Ou será que eu ia crer, ou ia tomar chicotada nas costas? Pois é, está vendo que coisa? Então, Deus, e é claro, como o mensageiro falou, agora, falando, pregando uma mensagem, falando assim, agora, quem é que tinha mais amor? Era o sacerdote ou era Jesus? E aí ele até comparou, está vendo? Ele vem, mete chicote no povo, o outro, o seu bom pastor vai lá e te dá uma cesta básica, e faz isso, e ele aí está batendo em vocês. Quem é que tem mais amor? Aí é quem bateu que tem mais amor. Porque ele bate para a gente aprender a viver. Um filho que não apanha hoje, ele pode se tornar um ladrão, ou então matar lá na frente. Porque existe lei para isso, para fazer com que os filhos sejam ladrões, ou qualquer outra coisa ruim. Mas existe uma lei de Deus que pode cortar no chicote, para ele aprender a viver, para ele dar valor nos pais. Mas como que pode aplicar isso agora? Se vai aplicar, o próprio filho entrega o pai. E aí, como é que fica? Então, assim, nós estamos numa situação difícil, mas do púlpito não. Do púlpito nós temos que pregar a verdade e temos que ser cumpridor dessa verdade. Nós temos que ser. Por isso que nós não estamos aqui para passar a mão, e eu não estou passar a mão nem na minha cabeça. Nem na minha cabeça eu vou passar a mão. De jeito nenhum. Porque eu não quero ir para o inferno. Eu quero dar valor nessa história do amor tão grande por mim e pela minha família. Eu quero dar valor. E essa história de amor foi o maior sofrimento que ele passou. Como no próprio livro de Lucas, eu não anotei aqui não, mas eu creio que eu vou encontrar aqui no livro de Lucas. Aqui, ó, deixa eu ver aonde está aqui. Lucas 12, eu creio que é. Lucas, verso 12. Escute bem, olha aqui, olha o que ele passou aqui. E é por isso que não adianta eu pensar que eu não vou ter problema. Vou ter poder. Só eu posso não ter problema se eu não tiver o amor de Deus. Mas se eu tiver o amor de Deus, eu vou ter problema, porque Satanás é um lutador. Ele é um lutador. Se Jesus teve que enfrentar o diabo aqui na terra, eu não vou enfrentar? Vou. Só que eu creio que Jesus já venceu por mim. Agora eu tenho que obedecer. Agora só porque ele venceu por mim, eu vou fazer o que quero? Não, de jeito nenhum. Então vamos aqui, ó, escute bem, verso 49 do capítulo 12 de Lucas. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Isso é Jesus falando. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Em outras palavras, assim, o mundo tem que ser batizado com batismo de sangue, e é eu que tenho que fazer.
por amor a vocês. E como me angustio, como em São João 12 ali, Pai, se queres, passe de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Não era duro, mas ele passou por amor a mim e a você. Ele sofreu. Uma vez eu estava conversando com o médico, ele até me falou assim, olha, só que Jesus não sofreu porque ele era Deus. Eu falei, não, você está enganado. Na verdade que ele era Deus, por fora ele era um homem, ele sofreu. No pensamento dele assim, não, ele foi ali, mas ele não sofreu. Mas como não sofreu? Se até as costas dele ficou toda cortada. Se a última coisa foi uma coroa de espinho. Como que ele não sofreu? Sabe? Mas é ideia, mas nós sabemos que ele sofreu. E não houve ninguém no mundo que sofresse como ele. Por quê? Porque muitas pessoas, o próprio Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas não era. Pedro só estava ali, era só pecado de Pedro, mas Jesus, o pecado do mundo todo estava sobre ele. Ele sofreu por todo mundo, para ninguém ter desculpa. Ninguém tem desculpa, seja crente, seja incrédulo. Os incrédulos também vai chegar lá e saber que houve uma oportunidade. E a oportunidade é essa que nós estamos tendo, de ouvir a verdade, aceitar e obedecer. Todo mundo tem. Muitas pessoas às vezes nunca leu a Bíblia no passado, mas uma própria árvore na frente dele podia ser um testemunho para ele. A própria natureza. Ninguém tem desculpa no juízo do trono branco. Ninguém. Ninguém. Por isso que eu olho a minha vida e não deixo de pregar a verdade como ela é, para depois passar a mão na cabeça dos outros. Se eu passar a mão na cabeça dos outros, pensar, não faz isso não. Não, a palavra de Deus é santa e tem que ser obedecida. Dura, não é fácil, mas veja aí, agora vamos lá, continuar. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Você acha que Jesus estava mentindo? Tenta, principalmente pessoas que nunca aceitam a verdade, que os pais nunca foi ou não conhece nada, aquela pessoa vai sofrer com os próprios pais, tentando tirar ele de uma posição boa e pôr ele numa posição ruim. Mas aí eu te pergunto, Satanás vai trabalhar então nos pais para tirar o próprio filho que está querendo. Você viu o que Jesus falou? Pedro, você está fazendo isso não é porque você quer, não. Satanás está tentando me tirar, para você falar comigo, para não ir lá na cruz. Porque se eu for, eu vou derrotar ele. E por quê? Que o diabo não tentava Judas? Judas era por fim, mas ele tentava, era o pastor. Era o pastor que estava tentando. Porque, em outras palavras, se eu tirar o pastor da frente, eu engano o resto. Sabe? Mas logo Jesus cortou o pastor. Ô pastor, para trás de mim, Satanás. Quer dizer, era Satanás no pastor, querendo interromper o plano. Mas o pastor baixou a cabeça, esperou. E quando chegou mais no finalzinho, o próprio Jesus falou com aquele pastor: quando tu converteres, confirma isso a teus irmãos. Você viu? Falando com o mesmo pastor. Quando você converter, você vai continuar pregando isso. Confirma isso a teus irmãos.
Prega essa verdade que você está aprendendo. Oh, quão bom é a verdade, né? Dói, mas é bom. Então vamos mais aqui um pouquinho, tá? Vamos aqui. O 37 da mesma mensagem. Domingo passado, com vocês aqui, creio que preguei sobre a segurança, o poder que Deus prometeu e ordenou e chamou você antes da fundação do mundo e colocou seu nome no livro dele. Você não teve nada a ver com isso. Ó, Deus fez isso. Quer dizer, Deus te amou e colocou seu nome lá. E disse: esse aqui é meu. Ele vai padecer na terra, mas um dia ele vai morar num lugar que nunca vai ter sofrimento. Mas vai padecer. Você notou aqui? Ó, deixa eu voltar de novo e ler para vocês verem aqui, ó. Quer dizer, Deus prometeu e ordenou e chamou você antes da fundação do mundo e colocou seu nome no livro dele. Você não teve nada a ver com isto. Deus fez isto. Não é maravilhoso? Amém. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Isso não chegou a acontecer até 4.000 anos depois. Viu? Mas Deus, quando Ele falou isto, Ele teve que fazê-lo, porque Ele tem que manter a sua palavra. Amém. E ao mesmo tempo que o Cordeiro foi escrito, quer dizer, o Cordeiro foi morto, né? Quer dizer, aqui tem aí tem uma reticência. Você foi escrito com Ele. Lá na mensagem do livro da vida do Cordeiro, diz: quando o nome dele foi escrito, o seu nome foi escrito junto com o dele. Agora, qual é o nome que estava escrito lá no céu? Primeiro, ali a gente encontra aqui no livro de São Mateus, capítulo 1. Quando, antes que Maria e José colocassem o nome, o anjo desceu e falou: o nome lá em cima é Jesus. Coloca aqui. Esse é o nome de redenção que está lá em cima, ele vai redimir o povo aqui embaixo. Ninguém na terra pôde colocar o nome já estava lá. E o nome de cada eleito também está lá, não é Belmiro. Não é Belmiro, não, talvez não seja Belmiro. É outro nome, junto com o dele, só ele sabe. Só ele sabe. O dia que o rapto acontecer, ele vai chamar pelo nome. Não esse nome daqui, o que está lá. Todo eleito tem um nome lá. Por isso, na mensagem à era de Sardes, ele disse: o grande pastor está chamando as suas ovelhas do pó, ou mudando os seus átomos, mesmo que não tenha adormecido. É o rapto. E ele está chamando pelo nome. Porque quem sabe? Por isso, irmão, nós temos que entender isso. Nós passamos lutas? Passamos. Se você não está passando luta, e se a igreja não tem luta, tem alguma coisa errada. Mas se você está passando luta, o que acontece? Porque o diabo está vendo que você está tentando fazer o melhor para Deus e ele não quer. Ele não quer. O diabo não quer que ninguém faça nada certo. Ele quer que a gente faça errado. Se te fizer errado, sabe, é igual o mundo aí. Vai ali naquela rua ali em cima, você vê como é que... Aqui é a alegria que o povo está lá. Todo mundo comendo para cumprir a palavra. Comiam, bebiam, casavam e davam assim em casamento. Está lá, cumprindo. E graças a Deus nós estamos aqui pregando. A verdade. Pregando. Mas aí o que a gente vê é o seguinte: o nome, por exemplo, por isso assim, ó, como eu comecei a falar, por que nós somos tentados nesse nome? Olha, Apocalipse 12. Lá no céu tem um juiz, e um advogado, e um promotor. Porque tem gente que acha assim: mas na cruz do Calvário ele foi vencido. Foi na verdade, vencido. Para não viver na eternidade. Mas o diabo não morreu, não.
Lá ele é um promotor. Enquanto a noiva estiver aqui, ele está promovendo. Mas sabe como que ele promove? Com o nome que está aqui. Os eleitos tem aqui, que tem um nome, ele chega lá e fulano de tal fez isso. Diante do juiz. Mas o advogado é o mesmo juiz. Aquele advogado nem olha para ele. Em outras palavras, você está acusando eles aqui com esse nome, só que esse tem lá outro nome. Esse tem outro nome. Não adianta acusar nesse nome. Nesse nome nós somos falhos, mas no outro ninguém falhou. Ninguém nunca falhou no outro nome. Se você é um eleito que tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro, lá você nunca falhou. Por isso que ele veio pagar o preço enquanto a gente está vivendo aqui. E ele nos colocou, por isso a própria mensagem está mostrando que tanto aqueles que erraram lá e os que não erraram, ele colocou na mesma base, para decidir aqui, de quem era e quem não era. Caim e Abel, está vendo? Recebeu a mesma coisa. Caim e Abel, a primeira coisa que foi a fazer foi um sacrifício, não foi? Mas você sabe, pela Bíblia, e Caim era um adorador. Abel era um adorador. No próprio livro aqui, deixa eu ler aqui agora. Deixa eu ler no livro de São João aqui, só para os irmãos ver uma coisa aqui, tá? Eu nem vou ler as mensagens que estão aqui, mas vamos aqui em São João, só para os irmãos ver uma coisa. São João, eu creio que é 6, 5 ou 6, aqui, que aí vocês vão ter, saber sobre esse assunto aqui, São João 6. São João 6, verso 43. Escute bem. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que o enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Está vendo? Provérbios 8, 22, está lá escrito. Que quando ele era o professor, nós éramos os alunos dele. Então lá ele era o professor e nós éramos os alunos. Para quando acontecesse na terra que Jesus viesse em carne, eu ia entender pelo o Espírito que estava em mim. Pelo mesmo Deus que está em mim, faz com que eu entenda nessa verdade. Então disse aqui, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ouviu lá, antes da fundação do mundo. Vai aceitar o sacrifício. Está vendo? Por que Caim não fez? Porque o problema tinha acontecido antes. Você sabe que a redenção não era para aqueles que perderam. A redenção era para aqueles que ficaram com Jesus. Os outros não ouviram sobre redenção. E é por isso que eles não aceitam. Mas nós cremos que nós estávamos lá com Miguel e vencemos Satanás lá. Para não entrar na questão aqui de Hebreus capítulo 6. Porque a Hebreus capítulo 6 diz que aqueles que caíram recaem novamente. Quer dizer, se cair uma vez vai recair, não vai? Porque já era caído. Caim era um desse. Caim chegou, como ele era um adorador lá no passado, chegou, fez o altar mais bonito. É igual que tem pessoas que gostam de igreja mais bonita. Mas igreja que tem muita gente. Está enganado. A igreja de Jesus, que era muita gente, terminou em 11. Está vendo? Então não é isso. A coisa é você ter revelação da palavra. Não é revelação de um homem na frente. Não é eu que sou salvador de ninguém. Jesus é o nosso salvador. E ele é essa palavra aqui. É ele aqui.
Então, eu já estou quase, daqui um pouquinho eu termino. Tem um relógio aqui, faltam 10 minutos ainda. Então, o que a gente vê, Caim era um adorador. E ele pensou, porque todos aqueles que não entendem o que é um sacrifício e que não sabem que às vezes a coisa é meio feio, né? Você vê que Deus começou isso desde lá, de Adão. Quem matou o primeiro cordeiro foi Deus. Não foi Abel que matou o primeiro cordeiro. Deus matou o primeiro cordeiro. Leia a Bíblia que vocês vão entender. Ele que matou um cordeiro e tirou Eva e Adão pingando sangue de lá do coisa. Foi ele que matou. Para dizer assim, ó, vocês estão saindo do lugar que vocês tinham e vocês perderam. Mas esse sangue que está pingando aí, um dia eu vou vir aqui na terra, vou pagar um preço, vocês vão levantar novamente. Eu não vou deixar vocês caídos, não. Mas, o que aconteceu? Então Caim pensou assim, ó, esse Deus, é claro, Deus não, tudo, esse Deus deve ser adorado da melhor maneira. Só que Deus não aceita nada ao contrário. Caim pensou assim, esse Deus, eu tenho que fazer tudo por ele aqui. Tudo que ele tinha, ofereceu. Abel, o que ele tinha era uma revelação. Ofereceu um cordeiro. Mas quem revelou para Abel? Pois é. E por que Caim não foi revelado? Porque ele já tinha perdido. Ele já era um perdido. Quando a pessoa é ignorante, como Caim, por exemplo, ó, o que aí, ó, irmão, hoje Deus fala através da palavra, não é? Caim recebeu a voz de Deus, Deus falou diretamente com ele. Caim, por que você não faz igual ao seu irmão? Se você fizer, eu te perdoo, Caim. Eu te aceito, Caim, se você fizer certo. Mas sabe o que ele fez? Ficou irado com o próprio Deus e matou o irmão dele. Já pensou uma coisa dessa? Olha a diferença aí. Ficou irado. Já Pedro baixou a cabeça e recebeu o que Jesus falou. Você está vendo? Caim, o irmão dele não fez nada com ele. Só porque Deus aceitou o sacrifício, ele ficou irado. E Deus ainda chegou e falou, Caim, se você fizer igual ao seu irmão, não haverá aceitação para ti? Olha a diferença. Não era para ele curvar? Olha a diferença dessas palavras com as palavras que Jesus falou com Pedro. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. E por que ele baixou a cabeça? Em outras palavras, assim, o senhor está certo. Eu estou tentando, eu estou atrapalhando. E isso não pode ser atrapalhado. Isso é tanto que Jesus não aceitou ninguém para ajudar. Quem é que ajudou Jesus a levar a cruz? É claro, alguém pode falar, mas houve Simão. Mas aquilo ali foi o próprio povo que falou, não, pegou Simão e ajudou, sabe? É claro que ele não ia aguentar mais, então, mas Jesus não pediu para aquilo. Não foi Jesus que pediu. Eles que pediram o Simão para levar a cruz de Jesus. Mas ele foi sozinho. É tanto que ele foi sozinho que o Espírito o deixou na hora da morte. Pense bem. Porque o Espírito não pode morrer. O Cordeiro, o corpo do Cordeiro foi na cruz. Mas o Espírito o guiou até lá. É igual o povo fala que uma ovelha para ir para o matadouro tem que ter um bode para guiar a ovelha. Aí quando chega lá, o bode pula fora e a ovelha cai na... Vocês notaram como foi? Então o Espírito levou até lá. É claro que estou comparando uma coisa, mas só para vocês entenderem. Jesus ali foi, mas por quê? Porque Satanás tentou de todas as maneiras. Tentou envolver no sentido do poder que ele tinha. Em outras palavras, você tem tanto poder que você pode transformar as pedras em pães. Mas só que Jesus, ou o próprio Deus, não podia derrotar o diabo pelo poder que ele tinha. Ele tinha que derrotar o diabo na carne. Porque pelo poder que Deus tem ali, e Jesus tinha ali, era só olhar para Satanás e ele derretia.
Mas ele não podia derrotar daquela maneira, só podia derrotar na carne. Porque a derrota, Deus nunca pecou, quem pegou foi nós. Então, nós todos estávamos indo ali, naquele corpo chamado Jesus. E quando ele foi cravado na cruz, é tanto que o corpo morreu. E o próprio Espírito foi lá no inferno pregar para aqueles perdidos. Está vendo? E depois, mas ele não foi lá no corpo, ele foi lá em teofania. E depois ele voltou e entrou naquele corpo e o ressuscitou. E hoje faz intercessão por nós. Pela graça de Deus. Ele faz intercessão por nós. E é pela graça. Deixa eu ler só mais uma partezinha aqui que é muito importante. É claro que toda palavra é importantíssima, mas vamos aqui. Pelo menos o 23 até o 29 aqui dessa mensagem brecha. Escute bem aqui. Todavia a lei de Deus recebeu um substituto. A lei de Deus. Porque, já pensou? Se ele não tivesse encontrado um substituto? Mas João diz, olhou no céu e na terra, dentro debaixo da terra, não houve nenhum. Porque, é claro, às vezes alguém pode falar, mas nem no céu, não tinha. Porque o Espírito não podia morrer. Deus tinha que descer aqui e se tornar um homem. Tá vendo? Todavia a lei de Deus recebeu um substituto. Agora, o que seria se Deus não tivesse aceitado tomar um substituto? Porém o amor o constrangeu a fazê-lo. O amor de Deus, tanto amor que por nós, ele falou, não, eu vou descer lá. Eu vou descer lá. E eu vou fazer com que uma virgem conceba. E se uma virgem conceber, o diabo não consegue. E aí eu derroto o diabo. E salvo os meus filhos. E salvo os meus filhos. Porém o amor o constrangeu a fazê-lo. Aquele homem estava sem um caminho de volta e não havia nenhum caminho para ele voltar, que é nós, né? Para ele voltar. Ele estava perdido, mas a graça de Deus encontrou aquele parente redentor na pessoa de Jesus Cristo. A minha graça te basta, Paulo. Em outras palavras, você está sofrendo com esse problema nos olhos, foi porque as coisas que você fez, mas não adianta você pedir por cura, a minha graça te basta. Você vai sofrer até no final, pelo que você fez no passado, mas a minha graça te basta. Então diz, mas a graça de Deus encontrou aquele parente redentor na pessoa de Jesus Cristo. A lei requeria isso, a graça cumpriu os seus requisitos. Oh, maravilhosa graça, quão doce som! A lei de Deus requeria um substituto inocente. E quem era inocente? Todos os homens haviam nascido pelo sexo, segundo o sexo. E o único que não havia, tinha perdido seus direitos à vida eterna e a ser rei sobre a terra, que era Adão. Adão tinha sido feito, mas já tinha perdido os direitos. Está vendo? Quando eu penso sobre essa escritura, pois tu nos tens redimido de volta a Deus, e nós podemos reinar e seremos reis e sacerdotes sobre a terra. Que coisa! O quê? O Redentor parente. Que história nós teríamos aqui. Observe, a lei requeria um Redentor parente para redimir uma substância perdida. Todo mundo estava perdido. A graça cumpriu esse requisito na pessoa de Jesus Cristo. Um parente devia ser nascido na raça humana. Está vendo? Um parente tinha que ser aqui. Por isso que lá no tempo de Ruth, Boaz era um tipo de Cristo. E aquele fulano que Boaz falou que ia encontrar no outro dia, era o próprio diabo. Quando ele falou, amanhã nós vamos resolver isso.
Quando o homem estava passando, ele diz: ô fulano, vem cá, porque o diabo não tem nome. Ele chamou ele de fulano. E quando o fulano chegou, ele disse: ó, o problema é que Elimeleque morreu e a terra agora está aí e ela tem que ser entregue na mão da Noemi. É mais ou menos essas palavras assim. Ah, falou de terra, o diabo está. Na hora. Pois Adão entregou a terra na mão dele. Quando falou na terra, não, está tudo bem. Mas você tem que tomar a Ruth e suscitar o nome do defunto. Ele falou: nada, não, olha, eu não tenho sangue para isso não. Ó, pode ficar com você. Em outras palavras, assim, ó, isso aí é só para quem pode. Sabe? E ali era um tipo. O Boaz era um tipo de Cristo. Sabe? E em outras palavras, assim, ó, tinha que suscitar o nome de defunto, quer dizer, o nome daquele que morreu. Como o diabo não tem nome, o diabo não tem nada, então aí está aí o nome daquele que morreu, Jesus Cristo, o Filho de Deus, para a nossa redenção e nossa salvação, tá? Então ele diz, eu vou só até aqui no 29. Agora, como poderíamos ser? Como poderíamos ser quando todo homem que nasce tem, e qualquer um que não pudesse ver que ali houve um ato sexual, ele estaria totalmente cego. Veja, porque todo homem que nasceu foi nascido de uma mulher. Quer dizer, o que foi que aconteceu ali? Quer dizer, foi um engano de Eva com a serpente e depois Adão aceitou aquilo. Então, é mais ou menos nessas palavras. Então, disse aqui, ó. E Deus requeria um parente redentor e ele devia ser um humano. Oh, meu Deus! O que fazer agora? A lei requeria um parente redentor. Agora, ele não poderia tomar um anjo. Ele tinha que ter um homem. Porque nós não somos parentes de anjos. Aí você vai ver que aquele grupo que caiu não tinha nada a ver com anjo. E por que Satanás tinha coração? Satanás, não diz a Bíblia que ele tinha um coração? Pois é. Então vê que a linha que era. E é por isso que tem muita gente, aquela era exatamente o grupo que estava lá, quem perdeu com Satanás é porque estava no mesmo grupo. E quando chega aqui, vem na carne humana e não aceita a verdade porque não aceitou lá. Mas quem aceitou lá, aceita agora. Tem jeito, tá? Então diz aqui, nós não somos parentes de anjos, nós somos parentes um do outro. Um anjo jamais caiu. Então, e Satanás? Tem gente que fala, mas ele era um anjo, mas anjo nessa categoria. Não é naquela categoria que as pessoas pensavam. O anjo nunca caiu. Ele é um ser de uma espécie diferente, tem um corpo diferente. Ele nunca pecou nada, ele é diferente. Então, aí, eu creio que vocês entenderam. Amém. Graças a Deus. Deus abençoa a todos. E nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a Escritura. Quem está conosco e quiser tomar ceia conosco, está à vontade. Os irmãos que estão conosco aqui podem tomar ceia conosco. A ceia é do Senhor, não é minha não, tá? Sabe? Se eu estivesse numa igreja que pregasse a verdade, de qualquer outro pastor, e eu estivesse lá e tivesse uma santa ceia, eu não ia deixar de tomar ceia. Eu não vou tomar porque... Não. Vocês creem que vocês vão para o céu, todos nós? Pois é. Nós vamos tomar ceia lá junto. Todo mundo. Então vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, para a gente ler para a ceia. A partir do verso 23. E está escrito assim. 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ainda no livro de São João 3, nós vamos ler a partir do verso 12, só para a gente ganhar tempo, para a gente terminar com o tempo, porque tem uns irmãos, igual o irmão evangelista, vai viajar, levar os irmãos lá em João Monlevade, né? Então, para a gente adiantar mais. Vamos aqui no verso 12, a partir do verso 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Os irmãos podem assentar por favor, enquanto eu lavo as mãos ali. Vai cantar o hino? Os jovens, irmãos, pode vir para frente. Os ossos podem vir, mas só que eu vou ler a escritura primeiro, depois vocês cantam. Orar, né? Orar. Nós vamos orar, porque primeiro aí, e aí a gente, pode ficar aí, tá? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui está esse pão. Meu Deus, foi feito, Senhor, para a santa ceia do Senhor. Meu Deus, para que os filhos do Senhor possam passar aqui, Senhor, e tomar um pedaço desse pão para cumprir, Pai, a Tua palavra. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, santifique esse pão, Senhor, para a ceia do Senhor, Pai. Também está esse vinho, Senhor. Meu Deus, eu peço ao Senhor que abençoa esse vinho, santifica esse vinho, Senhor. Tira toda a impureza dele, Senhor, para que ele possa representar o sangue do Novo Testamento, Pai, que foi derramado por cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, tira toda a iniquidade de nós, Senhor, todo o pecado. Ajuda para que nós possamos passar aqui livre de qualquer pecado. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa os seus filhos, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, por favor, irmãos.
Toca bem, né? O som dele é bom, né? Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem. E de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E pra sempre serei seu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixa, meu filho, seja onde quer que andar, e ao meu lado para te guiar. Pelos temores abatido e pela seta ferido, eu caminho com carinho lá no mundo te busquei e te trouxe para minha grei.
os irmãos e as irmãs que ajudam no lava-pés, por favor, pode vir primeiro. Os irmãos que estão nos visitando, às vezes aqui, aquele pão ali que a gente dá para as crianças, ele não é, a gente não ora por ele não, sabe? Só esse aqui, sabe? Então aquele pão lá, a gente já traz porque as crianças às vezes passam aqui, então aquele não é consagrado não, tá? Te abençoe.
No nome do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, a todos que vieram, estão nos visitando, Deus abençoe vocês também. E volta sempre. Aqui é um lugar onde nós pregamos a palavra e eu creio que a presença de vocês também é muito importante, tá? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos colocar em pé e o irmão Zé, aproveitar agora, irmão Zé, eu vou orar por vocês. Marcelo pediu para lembrar o senhor para avisar do culto domingo. Ah, tá. Marcelo está pedindo para avisar sobre o culto de manhã. É claro que vai ter culto de manhã, à tarde também, aqui no domingo, mas o culto dos jovens, 9 horas da manhã, no domingo, Deus quiser. Tá? Vai chegar aqui, irmão, nós vamos orar. São quantos anos? 70 aí? 40, não é a idade, né? 41. Senhor Deus, aqui está, Senhor Deus, esse casal, Pai. Meu Deus, tem vivido junto 41 anos, Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor. Meu Deus, nós pedimos uma bênção, Pai, para esse casal, pedindo saúde, Senhor. Eles têm que trabalhar, levanta cedo, Senhor, tem que trabalhar muito. Dá eles saúde, Pai, para continuar trabalhando e juntos, Senhor. Meu Deus, até o dia que o Senhor quiser. Até o dia que o rapto acontecer, Senhor Deus, que eles possam subir juntos também, Pai. Nós entregamos esse casal em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa cuidar deles todos os dias. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoa, tá? Deus abençoe também, irmã, tá? Então vamos fechar os nossos olhos. Peço oração para mim, para a minha viagem, que eu vou voltar quarta-feira. Tá bom. Como é que chama o lugar? Como é que chama o lugar que você mora? Lá é o Alberto Exato. Ah, tá. Não, é pela sua viagem, né? Então tá. Viajar para lá quarta-feira. Tá bom. Mas eu vou pedir a Deus para que tenha misericórdia para vir toda a Santa Ceia. Tá bom. Então tá. Irmão Toninho está pedindo para a gente orar por ele, pela viagem, porque ele está morando bem distante. Então, pelo menos na ceia, se Deus quiser, ele vai continuar vindo. Então tá. Senhor Deus, graças te damos mais uma vez, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Meu Deus, pelo Senhor ter nos dado saúde para estar aqui, Senhor, nesse dia. Meu Deus, nessa noite, Senhor. Meu Deus, e podemos dizer até aqui o Senhor tem nos ajudado. E cremos que o Senhor vai nos ajudar. Meu Deus, esforça a nossa coragem, Senhor, para que nós possamos obedecer a tua palavra, meu Deus. Senhor, nós vamos sair para os nossos lares, Pai. Meu Deus, tem misericórdia de todos nós, leva-nos em paz e ajuda os irmãos também que trabalham, Pai. Os irmãos que viajam, guarda eles, guarda cada família, Pai. Muitos irmãos não vieram, Senhor, meu Deus, porque está trabalhando, mas que o Senhor abençoa aonde eles estiverem também, Pai. Meu Deus, nós queremos pedir, dá-nos uma noite abençoada, que possamos deitar em paz e dormir em paz. Se ainda houver uma manhã, Senhor, que nós possamos levantar em paz, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, ajuda o irmão que vai para João Molevade, Pai, o irmão evangelista, uma viagem não tão fácil, mas que o Senhor guarda ele para ir e voltar. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.